pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Maísa, sou da Venture Hub. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para eu fazer uma breve apresentação, tá bom? Deixa eu ver. Pronto, acho que todos já vêm. Bem-vindos, né, a mais um Food Tech Webinars. A gente está no nosso penúltimo encontro. Hoje o tema é sustentabilidade sob a perspectiva do consumidor. Quero deixar aqui o convite, né, para quem quer participar. A gente ainda tem um próximo encontro na semana que vem, né? Estamos tendo esses encontros semanais, cada semana é um tema diferente e interessante sobre a cadeia de alimentos. E na próxima semana a gente finaliza essa série de eventos, né? Quem quiser se inscrever e já garantir a vaga, clica aqui nesse... Desculpa, clicar não dá, mas eu mando aqui no chat assim que eu parar de compartilhar minha tela. É só usar esse link, bit.ly/foodtechnext, e você consegue se inscrever para o próximo, tá joia? Bom, quem está organizando essa série de eventos, né, somos nós do time Techstart Food Innovation. Para quem não conhece, é um programa de aceleração de projetos e startups com foco em soluções para os desafios da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens. E o programa é co-realizado por nós da Venture Hub, junto com Food Ventures e Conexão F. Quem quiser entender um pouquinho melhor o programa, pode usar esse link aqui também, bit.ly/conheça, sem o cedilha, Techstart Food Innovation, TSFI 2020. Eu também vou deixar esse link no chat para vocês entrarem depois e poder entender melhor do programa, né? Bom, e o que é o Techstart? O Techstart é uma plataforma de inovação, né? Uma plataforma de aceleração, e a gente consegue aplicar em diferentes setores do mercado, né? Então, quando a gente aplica o Techstart em um setor, a gente cria um programa de aceleração com foco tanto em tecnologia e foco em aceleração de negócios também. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 3 Techstarts acontecendo atualmente. Então, um é o Techstart Food Innovation, outro é o Techstart Agrodigital, para o setor do agronegócio, e o Techstart Indústria 4.0. Sempre que a gente vai criar esse programa, o que ele tem, né? O Techstart, ele reúne todos os atores de um setor. Então, por exemplo, startups, tecnologias, grandes e médias empresas, mentores, a gente provê infraestrutura também, investidores, instituições de pesquisa e pesquisadores, e a gente coloca todos esses atores para trabalhar de uma forma integrada ao ecossistema, dentro de um processo que aumenta muito a chance de sucesso. No desenvolvimento de novos modelos de negócio, novos produtos, novas tecnologias e na solução de desafios também. Sempre que a gente vai criar esse programa, a gente se junta com parceiros, né? Então, para o Techstart Food Innovation, nosso parceiro tecnológico é o Itaú, que tem um papel importantíssimo na aceleração tecnológica das startups e projetos participantes. E a gente também se junta a parceiros institucionais, que são startups, empresas, instituições, associações, que atuam de maneira são muito atuantes no ecossistema e tem bastante sinergia também com o que a gente faz no programa. Agora a gente está numa fase que chama Warm-up, é uma etapa do processo de seleção de startups, e temos alguns parceiros corporates com a gente nessa fase. Então tem, por exemplo, a Synergy, a Cargill, a PIFPAF, que está hoje aqui representada por um dos nossos convidados, Avery Dennison, a Josapar, com a marca Tio João, a Ingredient e a Nestlé. Estão conosco agora no Warm-up. Quem quiser entender como participar do Techstart, ou como o Techstart pode ajudar a sua empresa, né, ou você, empreendedor, a acelerar, enfim, desenvolver e inovar, é só clicar nesse link aqui que eu vou deixar no chat logo em seguida, tá bom? Voltando para o tema de hoje, sustentabilidade sob a perspectiva do consumidor. Vou passar a agenda para vocês se organizarem, né? Eu fiz uma breve abertura com a apresentação do Techstart Food Innovation. Em seguida, a gente vai ter uma palestra da PIFPAF e um debate com os nossos convidados e depois o encerramento.
Nesse momento aqui do debate, principalmente, o chat está aberto durante todo o evento, mas usem o momento do debate, aproveitem nossos convidados, eles vão se apresentar aqui, mas tem muito conhecimento para partilhar com todos vocês. Então, mandem perguntas, mandem comentários, vamos participar, que vai deixar o evento muito mais interessante, tá joia? E agora, então, eu tenho o prazer de convidar o José Borges, que vai da PIFPAF, que trouxe uma apresentação para a gente. José Borges, você já está aqui com a gente? Sim. Oi, Maísa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Legal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e a oportunidade da gente compartilhar a experiência da PIFPAF aqui, tá? Ótimo, a gente que agradece. Eu passo a palavra com você, então. Ah, desculpa, eu acho que eu esqueci de comentar. Logo após a apresentação do José Borges, a Luciana, da Fundepag, que faz parte também do time Techstart Food Innovation, vai conduzir o debate. Tá bom? Eu deixo vocês por aqui, mas eu vou estar acompanhando pelo chat, tá joia? José Borges, então é com você. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Maísa. Vou compartilhar minha tela aqui. A hora que vocês estiverem vendo, só me sinaliza, por favor. Eu estou vendo, só falta colocar no modo apresentação. Isso. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Então, só me apresentando, sou o José, estou hoje como gerente de sustentabilidade e responsabilidade social na PIFPAF Alimentos. E dentro desse processo eu estou aí construindo e revisitando toda a estratégia de sustentabilidade da empresa para entregar o valor sustentabilidade para os nossos consumidores. Hoje aqui nós vamos compartilhar um pouquinho aí sobre a temática de sustentabilidade na perspectiva do consumidor. Vou contar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito dentro da PIFPAF em cima dessa dinâmica de sustentabilidade, um pouco da nossa estratégia e como que isso conversa diretamente com o consumidor lá na ponta, né? Esse processo ele é bem complexo, a gente tem que avaliar várias diretrizes, levando a perspectiva social e econômica, mas também o aspecto ambiental aí em cada uma das iniciativas que a gente está elaborando. Antes de eu entrar na temática em si, eu queria apresentar um pouco da PIFPAF para vocês se localizarem e saber, né, um pouco mais da empresa em si. A PIFPAF ela é uma empresa que produz, comercializa e distribui alimentos. Então, vocês vão ver até um pouco o nosso portfólio, que a gente tem a marca PIFPAF e outras marcas que integram dentro desse propósito de negócio, né? A nossa missão, quanto empresa, é levar sabor e qualidade para uma vida melhor em cada um dos momentos de refeição, principalmente dos brasileiros, onde a gente tem contato, né? E na nossa visão, a gente quer ser referência pela qualidade que os produtos chegam na mesa do consumidor, mas também pela sustentabilidade e rentabilidade da empresa. A gente quer ser referência em cada uma das práticas de sustentabilidade para levar esse conceito de uma forma bastante genuína para os consumidores. O nosso negócio ele é pautado por alguns pilares que permeiam todas as operações, né? Primeiro é fazer o bem comum, então a gente tem que agir com foco no interesse coletivo, levar todos os nossos produtos e serviços, né? E as operações que a gente executa hoje com foco nesse coletivo, né? Construir parcerias, então participar aqui desse evento é super importante para a gente também, que é uma maneira da gente construir parceria, colaborar, buscar colaboração e compartilhar experiência. Então isso a gente faz a todo momento. Um outro pilar aqui que é super importante para a gente é buscar excelência operacional. Então a gente precisa ser rentável, mas também respeitando a integridade física e emocional das pessoas. Então no meu discurso vocês vão ver que o aspecto pessoas está muito presente no que a gente precisa fazer quanto empresa para entregar o produto de qualidade na mesa do consumidor. E atuar com responsabilidade, né? Ter a prudência na utilização de qualquer tipo de recurso, desde recursos financeiros, que é um bem da empresa, até os recursos naturais, é onde a gente está operando aí em relação ao meio ambiente. E claro, não menos, ou seja, muito mais importante, ter o foco do cliente, é valorizar o cliente e os consumidores a partir da sua perspectiva de valor. Então, nos dois exemplos que eu vou trazer aqui para vocês ao final da apresentação, vocês vão ter uma clareza quanto que a perspectiva de valor do cliente ela é super importante para reger todo o nosso negócio, né? Falando um pouquinho em números, né, da presença da PIFPAF, a PIFPAF, junto à empresa Fricasa, aí já contempla 52 anos de existência. Então, hoje a gente tem aí em Minas, Goiás e Santa Catarina
12 unidades industriais com 14 centros de distribuição, e a gente consegue, com toda essa complexidade de operação, fazer 200 mil entregas por mês. Então, é uma logística bastante complexa, capilarizada, para a gente chegar e levar os nossos produtos na mesa do consumidor. Nós temos cerca de 8.500 funcionários espalhados por todas essas unidades. Nós exportamos os nossos produtos para mais de 20 países e temos no nosso portfólio aí mais de 800 itens que compõem toda a carteira PIF-PAF e todas as suas marcas que a gente representa. Nós estamos entre as 10 maiores empresas no processamento de aves e suínos, massas e vegetais. Então, é uma marca que traz muita representatividade, principalmente aí no ramo de proteína animal. Fazemos aí 73 milhões de aves abatidas por ano, então é um número bastante significativo, com mais de 720 mil suínos também abatidos por ano para ofertar toda essa cadeia de proteína animal. Então, um pouquinho dos números e da presença que a gente tem aí no mercado. Falando um pouquinho de marcas, essas aqui são as principais marcas da Rio Branco Alimentos, a razão social da empresa que detém a marca PIF-PAF e todas essas outras. Então tem a Rio Branco Foods, a Pesca Nobre, Ladele, Tial, Flip e Fricasa, a mais recente marca chegada aí no portfólio PIF-PAF. Então nós temos produtos desde proteína animal, as vegetais, a sucos, enfim, tudo que alimentação nos diversos tipos de refeições ao longo do dia, a gente pode estar presente e levando essas delícias e produtos de qualidade para os consumidores. Quando a gente fala de levar um produto alimentício, né, para o consumidor, a gente tem sempre que levar em consideração algumas vertentes relacionadas à sustentabilidade. Porque não é só o produto em si que a gente está entregando, a gente está entregando toda a história por trás desse produto, né, toda a operação que esse produto entrega para o consumidor. E hoje, dentro do processo, né, de mercado, todo mundo começa a questionar, mas por que sustentabilidade? O que isso tem a ver com o produto que eu estou comprando, vendendo? E por que eu devo trabalhar sustentabilidade dentro dos negócios? Um dos motivos, né, existem vários, mas um dos motivos é que dentro do mercado hoje, os investidores, por exemplo, estão avaliando muito a questão de sustentabilidade para até inserir mais investimentos aí em empresas, né, que queiram crescer. Então, no futuro, né, os investimentos serão em sustentabilidade ou não existirão. Então, ou vocês, ou as empresas, né, se adequam a essa questão de sustentabilidade, ou não vão ter nem a oportunidade de captar esse recurso no mercado para poder fazer sua operação funcionar, né? E isso está muito atrelado, né, não só na visão do investidor, mas também do cliente. Então, as mudanças de hábitos no consumo, né, dessas gerações mais novas, principalmente, eles levam muito em consideração as práticas, né, em investimentos ou até em produtos com cunho sustentável. Então, isso é muito forte nessa nova geração que está chegando e que está virando um potencial consumidor e, ao mesmo tempo, investidor. Então, hoje há uma procura por produtos que têm um menor impacto ambiental e social, e isso está muito forte no mercado, principalmente nesse tempo de pandemia em que os conceitos estão sendo muito revistos aí. Só para vocês terem uma ideia, o Instituto Acatu publicou recentemente um estudo que ele salienta que 48% das pessoas pagariam até 5% a mais no valor de um produto se ele tiver algum atributo sustentável. Ou seja, é um mercado potencial muito grande para ser explorado e para se levar às práticas de sustentabilidade. Cada vez mais, os consumidores estão avaliando as empresas por suas práticas socioambientais, mas, ao mesmo tempo, trazendo algumas outras práticas para sua rotina no dia a dia, como, por exemplo, separação dos resíduos em casa e até economias de energia. Então, isso tudo, ele cobra também das empresas, mas ele também está mudando seu comportamento dentro de casa. Então, esse é um movimento muito bacana que acompanha investimento e também o comportamento do consumidor em si, né? Então, vislumbrando essa perspectiva do consumidor e também dos investidores, sustentabilidade é um assunto que tem que estar na pauta dos negócios e na PIF-PAF não é diferente. Nós temos aí toda uma agenda de sustentabilidade que ela é dividida em 3 grandes blocos, né? Agenda que é revertida a planeta, né, que são diretrizes de uma visão ampla de médio e longo prazo de sustentabilidade.
para trazer transformações em toda a cadeia de valor da empresa, com foco em meio ambiente que vá favorecer o planeta. Uma outra perspectiva é a nossa rede. Então, é trabalhar todo o aspecto social dentro de toda a nossa rede, cuidar da nossa rede, cuidar das nossas pessoas, das comunidades aonde a gente tem operação e principalmente manter aí um hall de instituições para se relacionar de uma forma muito bem feita, se relacionar de uma forma bem transparente e coerente com o que a gente fala e faz, né? E uma terceira perspectiva, promover e fortalecer o diálogo com os stakeholders, com transparência e responsabilidade. É trazer a governança do negócio de uma forma muito transparente, com responsabilidade, nos diversos tipos de stakeholders com que a gente se relaciona, né? Todos esses três eixos, hoje, eles são pautados em cima dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o programa da ONU para trazer aí um avanço de algumas temáticas relevantes para a sustentabilidade em benefício do planeta. Então, todas essas iniciativas, nessas três dimensões, pautam todo esse processo. Falando um pouquinho de como a gente conduziu a estratégia de sustentabilidade da PIFPAF, em cima dos ODS, dessas três dimensões, nós fomos, né, conversar e dialogar e se relacionar com os principais stakeholders da empresa para entender, né, quais seriam as prioridades da empresa em relação à sustentabilidade. E aí a gente fez uma conexão direta com os anseios desses stakeholders, tanto internos quanto externos, com o que o negócio precisa fazer para crescer. Então, nós fizemos o quê? Uma conexão de expectativa desses stakeholders com a estratégia do negócio, né, vislumbrando aí um cenário de crescimento. Em cima dessas expectativas, nós chegamos aí em 8 temáticas que são super relevantes para a gente e prioritárias no nosso negócio. E aí cada uma das áreas da empresa acaba contribuindo para essas temáticas. Qual é a primeira delas? É o uso sustentável de água e energia, porque sem água a gente não consegue operar e sem energia tampouco. Né? Então, nós instituímos que isso, na perspectiva dos stakeholders, é uma temática importante. Nós concentramos uma série de programas de redução de consumo de energia e o programa de redução do consumo de água, justamente para preservar esses dois recursos que são importantes para a gente. E dentro dessas duas temáticas, alguns ODS são trabalhados e a gente tem aí uma contribuição direta para o atingimento desses ODS. Um segundo ponto é saúde e segurança da nossa gente, né? As nossas pessoas são o nosso maior patrimônio, a gente precisa preservar e cuidar dessas pessoas para que toda a operação da empresa acabe funcionando. E, ao mesmo modo, 3 ODS são entregues de uma maneira que a gente trabalha essa temática. A mesma coisa acontece com a temática número 3, que é transparência no modelo de gestão. Então, quando a gente perguntou quais eram as temáticas que a PIFPAF precisa trabalhar para ser considerada uma empresa sustentável, a transparência e modelo de gestão foi uma delas elencadas, principalmente por uma questão da gente dar transparência para tudo que a gente faz, ter um diálogo super aberto e frequente com os stakeholders, e isso está acontecendo de uma forma bem natural. A quarta temática é bem-estar animal. Nós somos uma empresa de alimentos que trabalha com proteína animal, então cuidar da temática bem-estar animal é outro desafio para a gente. Nós temos aí uma série de iniciativas já vinculadas a essa temática e estamos reforçando nossas práticas para ter um programa estruturado e fazer todas as adequações necessárias para essa finalidade. A quinta temática elencada aí pelos stakeholders foi a prevenção da poluição. Para ser considerada uma empresa sustentável, a gente precisa trabalhar a prevenção da poluição, ou seja, oferecer o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, nós instituímos um programa de produção mais limpa em cada uma das unidades industriais que a gente tem hoje, para buscar oportunidades de geração, de não geração de resíduo, de efluentes, enfim, de todos os aspectos e impactos ambientais que uma operação pode causar. E a gente tem colhido vários frutos em função desse trabalho. A sexta temática é desenvolvimento local, a gente está desenvolvendo as comunidades onde a gente atua, então tem alguns ODS que a gente entrega com essa temática, mais à frente eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o trabalho social que a gente vem fazendo dentro da PIFPAF, junto às comunidades onde a gente atua, e é um trabalho fantástico porque traz muita clareza do propósito que a empresa se coloca no processo de desenvolvimento das comunidades.
O item número 7, né, como prioridade aqui na agenda de sustentabilidade, é a mudança do clima. Então, nós trabalhamos aí nosso inventário de gás de efeito estufa e temos clareza hoje da nossa real emissão, que acaba contribuindo para as mudanças climáticas. E nós estamos aí no ponto agora de desenvolver o nosso plano de mitigação e redução dos gases de efeito estufa para os próximos anos. Então, é um avanço bastante grande, olhando agora para o impacto que a gente gera. Ter esse conhecimento é super importante. E o último, e tão importante quanto os outros, é a integridade dos produtos. Então, nós precisamos entregar um produto de qualidade, íntegro, para que o consumidor tenha confiança de que ele está consumindo o melhor que a PIF-PAF pode oferecer. E a gente tem se empenhado bastante nisso a cada dia que a gente leva o produto para a mesa do consumidor. Falando um pouquinho dentro do trabalho social que eu comentei com vocês, principalmente desenvolvimento local, nós temos desde 94 a Fundação Mendes Costa, que é uma instituição que foi constituída pela PIF-PAF, para poder desenvolver iniciativas em benefício da sociedade na onde a gente atua, nas comunidades onde a gente atua. Inicialmente, a Fundação Mendes Costa, ela começou os trabalhos na cidade de Visconde do Rio Branco, berço da empresa, né, na zona da Mata Mineira, berço da empresa aqui, e tem feito um trabalho muito, muito importante e significativo para o desenvolvimento das comunidades. A fundação está ganhando um novo patamar agora, a partir do próximo ano. A gente está levando ações para todas as outras unidades onde a gente está atuando, principalmente com o cunho desenvolvimento social aí das comunidades em situação de vulnerabilidade. Vou falar para vocês um pouquinho do papel da fundação e como que as pessoas internas acabam interagindo aí nos programas que a gente tem. Tá? O primeiro programa que eu quero contar para vocês é o PIF-PAF Solidário, é o nosso programa de voluntariado. Ele foi criado em 2018 para estimular a presença dos profissionais da PIF-PAF e iniciativas a instituições locais, instituições sociais, né, em regiões em que a empresa está presente, para ajudar principalmente nesse processo de desenvolvimento local e no desenvolvimento dessas instituições. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente já alcançou aí 5,23% dos colaboradores. Então, de 8.500 funcionários é um número significativo. A gente quer ampliar ainda mais a atuação desses funcionários para que a gente leve cada vez mais esse trabalho social às comunidades. E ainda em 2020 a gente já realizou mais de 89 ações ao longo do ano, mesmo nesse cenário de pandemia. Então, a gente conseguiu se reinventar, conseguiu se adaptar, e levamos aí 89 ações até no final de outubro. Ainda tem agora que contabilizar as ações de novembro e dezembro, e a gente deve ultrapassar aí a margem de 100 ações. Então, é um volume de trabalho super bacana, que leva conhecimento, leva troca de experiências para as comunidades e acaba gerando muito valor na onde a gente está atuando. Um outro projeto que é super bacana, fomentado aí pela Fundação Mendes Costa, que é a Escola Maria Adelaide Mendes Costa. É uma escola que funciona desde 95, em Visconde do Rio Branco, agora está sendo ampliado para outras unidades, o ano que vem vai ser lançado em Viçosa, em Minas Gerais, e ela capacita os profissionais da empresa na questão de ensino fundamental médio e em curso de informática. Então, aquele profissional que não teve a oportunidade ou não conseguiu fazer a sua formação no tempo regular, né, da escola, pode contar com o apoio da empresa para fazer seu desenvolvimento no ensino fundamental e médio. Então, ele pode, durante o horário de trabalho, se deslocar até a Escola Maria Adelaide, que funciona dentro da empresa, e fazer as suas aulas com assessoria de professores e profissionais especializados para poder se desenvolver e buscar a sua formação. Em 2019, foram 39 funcionários formados, né, no final do ano passado, e nesse ano de 2020 nós temos 58 alunos matriculados e participando aí do projeto da empresa. Como eu disse, o ano que vem essa escola vai para Viçosa, e nos outros anos a gente quer levar também para as outras unidades para oferecer essa oportunidade aí de formação para todos os profissionais da empresa que precisam desse tipo de assistência. Um outro projeto também que é super bacana são as Meninas dos Olhos aí da Fundação, né, o projeto Cidadão do Futuro. Em 2020, esse projeto atendeu aí 140 jovens entre 6 e 14 anos. Então, numa proposta contraturno à educação básica, né, regular das escolas, é oferecido um projeto de convivência e fortalecimento com as comunidades, né, com atividades lúdicas, de esporte, enfim.
e atendimento social, para que a gente fortaleça esse grupo de jovens que estão em situação de vulnerabilidade social nas unidades onde a gente atua, para que eles tenham uma nova oportunidade de se desenvolverem e desenvolverem outras habilidades aí que possam prepará-los para um futuro em si. Então, é um projeto super bacana, a gente gostaria muito de ampliar essa iniciativa, porque a gente sabe da importância que ela tem aí para as comunidades que a PIFPAF está presente hoje. Então, esse é um pouco do papel social. Olhando um pouquinho para o papel ambiental, eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui, que recentemente a gente obteve aí o selo ouro no programa GHG Protocol. Nós conseguimos fazer o nosso inventário de gás de efeito estufa. Esse inventário ele foi certificado por uma terceira parte, foi verificado, e aí dentro do programa GHG Protocol, programa brasileiro, a gente obteve a certificação ouro. Então, para a nossa empresa é um orgulho muito grande, porque é um trabalho sério que foi feito ao longo do tempo, com contribuições muito claras, né, sobre aonde está cada tipo de emissão na nossa cadeia de valor. E nesse processo agora a gente está aí buscando uma eficiência, né, para reduzir e mitigar a geração desses gases de efeito estufa em toda a nossa cadeia. Então é um motivo de muito orgulho e uma conquista bem peculiar para o nosso negócio. Esse selo ele traz um reconhecimento para o PIFPAF muito grande, porque é a primeira empresa de alimentos em Minas Gerais a conseguir esse tipo de certificação. Então dá um orgulho bastante grande poder fazer essa conquista aí junto com a empresa. E um outro selo super importante, uma certificação que a gente obteve aí por 2 anos já consecutivos, é o selo Agro Mais Integridade. É uma certificação que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece às empresas do agro. Então, esse selo ele certifica a empresa que está aí pautada por uma questão de ética, integridade e práticas de responsabilidade social e ambiental na cadeia do agro. E nós estamos entre as 15 empresas no Brasil do agro que obtêm essa certificação. Ela é mais a concretização de que a gente está seguindo uma perspectiva super bacana aí no cenário de sustentabilidade, trabalhando com ética e integridade, entregando valor realmente para o consumidor e também para as comunidades onde a gente atua, reforçando o nosso compromisso. Então, é também aí uma outra perspectiva muito bacana que o negócio acaba trazendo, né? E não tem como a gente falar de sustentabilidade, principalmente na perspectiva do consumidor, se a gente não falar que sustentabilidade não é competição, e sim um processo de colaboração, um processo colaborativo, onde nós colocamos e dividimos experiências entre os diversos atores e até mesmo empresas do mesmo segmento, e juntos a gente busca soluções aí para poder ilustrar e fazer cada vez melhor o negócio. Eu brinco sempre que sustentabilidade é o novo jeito de fazer negócio através da colaboração. E aí eu tenho dois casos aqui em que a colaboração faz a diferença e está fazendo a diferença para a PIFPAF para levar esse conceito aí na ponta do consumidor, né? A primeira é em parceria com a Viscofan, que até o Pedro Crespo está aqui com a gente, vai participar do debate, que a gente trouxe uma colaboração, né, inovação para a sustentabilidade com viés para beneficiar aí o nosso consumidor final. Então, dentro do processo de construção de proposta de valor e atender um perfil de um determinado cliente, nós temos aqui um mercado consumidor, por exemplo, o mercado consumidor de salsicha, que ele é muito rigoroso e muito atento a tudo que tem de tendências no mercado. Então, ele é um consumidor que hoje no Brasil está acostumado com uma salsicha colorida, que é a salsicha que tem aquela cor presente alaranjada, que ele se adapta de acordo com o mercado e a região, né? Então, o produto em si ele tem uma característica de acordo com a região do país ou mesmo dentro dos estados, então é preciso ficar atento a essa perspectiva do cliente. O processo, né, de desenvolvimento de um produto como esse, ele demanda tempo, espaço, insumos, recursos, né, como água e energia, né, e tem manutenção que tem um impacto direto aí muito grande dentro de uma indústria e até mesmo olhando para a questão de descarte de resíduo, ou seja, tem um impacto de diversas formas, principalmente na questão ambiental, no processo de produção desse tipo de produto. Só que é um perfil de cliente que é rigoroso, se preocupa com qualidade, se preocupa com a especificidade e também com questões de sustentabilidade. Então, dentro dessa proposta de valor, junto com a Viscofan, a PIFPAF e a nossa área de P&D foi buscar aí uma tripa de celulose,
né, que você acaba inserindo o urucum como um corante natural dessa tripa de celulose, que acaba entregando tudo que o cliente quer, né, um produto de qualidade, na coloração, na especificação, que acaba atendendo os anseios desse mercado consumidor. Então, é uma inovação teoricamente simples, mas que traz uma série de benefícios aí para o negócio em si. Ele traz uma diminuição direta, né, no consumo de insumos, como eu disse, água, energia e outras coisas mais. A diminuição de perdas, porque eu tenho um produto, né, adaptado à realidade da indústria, que vai atender o mercado e o anseio do próprio consumidor. E eu tenho também aí uma questão de descarte de um tipo de resíduo que até então, se eu não usasse esse tipo de tecnologia ou esse tipo de inovação, eu ia estar gerando um resíduo, um efluente, né, que ia ser tratado, ia ser com uma complexidade maior tratado, né, um resíduo ácido, que dá uma dificuldade para ser tratado, e eu ia ter um maior impacto no meio ambiente. Então, aqui é um tipo de inovação que, teoricamente, ao olho do cliente pode parecer simples, mas que dentro de uma indústria traz uma série de modificações e benefícios, não só econômicos, mas também, principalmente, ambientais. Então, é um exemplo que eu sempre trago aqui para poder ilustrar e trazer o aspecto de colaboração. Então, isso numa dimensão muito clara no que o cliente espera ou quer do nosso tipo de negócio. E falando de um processo um pouco mais institucional, nós temos aí uma outra perspectiva mais estratégica, né, que é colaborar, né, em cumprimento aí dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em Belo Horizonte, agora, recentemente, foi criada a Rede Desafio 2030, que tem todos esses parceiros e membros, né, todas essas empresas, e a PIFPAF é uma delas, que acabaram de construir o primeiro hub no mundo vinculado ao ODS. É o primeiro hub do Pacto Global aqui no Brasil para trabalhar o ODS. Então, em sinergia a todas essas empresas, nós fizemos um estudo para entender qual seria os ODS prioritários daquele negócio. E aqui está a representação da nossa mandala, que a gente fala, né, mas é a mandala prioritária de ODS. Então, o ODS que a PIFPAF deve priorizar e deve trabalhar conceitualmente para beneficiar o cumprimento deles, né, é o ODS número 6, que está relacionado à água. Porque sem água o negócio não existe, e a gente também sabe aí que a dificuldade que as populações no mundo todo têm a respeito para ter uma água de qualidade no dia a dia. Então, é um movimento empresarial que traz muito conhecimento para o negócio, mas que a gente também compartilha, que a gente também aprende, que a gente também troca e que traz esse processo colaborativo aí para buscar inovação para o dia a dia. É um movimento mais institucional, mas que tem uma relação direta com o que a gente está fazendo até aqui dentro desse processo, né? E para finalizar, eu sempre trago aí um pouquinho da mensagem desse sustentabilidade é um novo jeito de fazer negócio. A PIFPAF está se posicionando, está amadurecendo ainda nesse processo, mas a gente tem já conquistado muitos feitos em cima dessa perspectiva, tá? E pessoal, fica aqui meu muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e pela atenção, tá bom? É isso, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Luciana, eu sou líder de inovação na Conexão F, que é uma unidade de negócios da Fundepag. E agora, então, eu vou assumir aqui a moderação desse bate-papo com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao José Borges, né, pela apresentação dele. Achei super interessante essa estratégia da PIFPAF para a construção da estratégia dela de sustentabilidade. O que eu achei muito legal foi justamente explorar esse pilar, né, que você colocou, que são as parcerias. Isso aqui eu vou explorar um pouquinho mais agora no nosso bate-papo. E o que eu também achei muito interessante, que eu fiquei surpresa com as ações sociais da PIFPAF. Eu não conhecia, eu achei que realmente são diversas ações, né? Você mostrou 3 exemplos muito ricas e que, de fato, vão contribuir para o futuro, né, dessa sociedade que vocês conseguem atingir. Então, agora, né, eu vou pedir que o Rafael e o Pedro abram suas câmeras, que agora a gente vai começar aqui uma conversa. E a primeira que eu queria, vou endereçar ao
Rafael, aí depois o Pedro também complementa. Esse ponto já foi explorado um pouco pelo José Borges, né? Que como tema do webinar é sustentabilidade sob a perspectiva do consumidor, eu queria saber um pouco do Rafael, pela experiência que ele tem, como que é o amadurecimento desse consumidor. José já falou que os consumidores mais jovens têm são mais educados, têm mais essa percepção, e eu queria entender como que se deu essa evolução e como se eles conseguem perceber esse valor, se ainda é algo de nicho e se eles estão, de fato, dispostos até a pagar mais por um produto que eles saibam que é um produto mais sustentável. E aproveitando o gancho, eu também queria perguntar um pouco para o Rafael em relação à construção daquela mandala de ODS que o José mostrou há pouco, que eu achei super interessante como que vocês participaram como rede Desafio 2030 para a construção. E aí depois o Pedro, por favor, complemente. E, Rafael, por favor, primeiro se apresente, tá? Então, eu passo a palavra para o Rafael. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Tello, sou economista de formação, com mestrado em gestão de sustentabilidade. Eu fiz o meu mestrado na Alemanha, com foco já, pensando num MBA, mas já com esse foco de sustentabilidade. Há 12 anos eu estou atuando com essa área de sustentabilidade, sou professor da Fundação Dom Cabral, né, mas também atuo como professor em outras instituições e também sou consultor, tenho uma empresa de consultoria ao Atu Sustentabilidade. E há um ano eu comecei, junto com alguns gestores aqui de Minas, a rede Desafio 2030, que recentemente, né, nós firmamos um acordo com o Pacto Global para sermos esse hub ODS Minas Gerais, que o José destacou, né? A gente, junto com o Pacto, vai trabalhar aqui no estado para a gente tentar impulsionar os ODS dentro da nossa região. E com isso a gente está organizando essas empresas que o José apresentou para a gente olhar juntos esses desafios dos ODS e trabalharmos juntos, buscando soluções, né, que nos levem até o alcance desses objetivos em 2030. Né? Bom, Luciana, sobre o amadurecimento, né, do nosso mercado, sendo bem breve, né, a gente vê que o Brasil evoluiu muito rápido, né, assim, pensando numa perspectiva histórica, nós deixamos de ser um país rural no início do século passado, né, e aí a gente parou de produzir as coisas no campo para ser um país mais urbano. E aí o país urbano ainda com uma grande desigualdade social, que é um problema que a gente tem, né? Mas a preocupação primeira das pessoas era comer, né? Com o tempo veio uma preocupação melhor com o crescimento econômico, veio uma preocupação maior com a qualidade dos alimentos. Isso hoje ainda é um atributo muito importante para os consumidores, né? Mas o que acontece é que no Brasil a gente tem um histórico de uma preocupação com as questões de sustentabilidade, com a parte ambiental, com a parte social, né? Em 81 a gente começou a colocar a legislação no país sobre questões ambientais. A nossa Constituição de 88 fala do meio ambiente, do direito ao meio ambiente como algo que todos os brasileiros merecem, né? Que o governo deve oferecer isso. Então, todas as pesquisas que trabalham, que fazem perguntas, questionamentos aos consumidores ao redor do mundo, mostram que o consumidor brasileiro ele é mais preocupado com questões ambientais do que a média internacional, né? E isso, assim, pesquisas feitas por organizações brasileiras, teve uma pesquisa recente do IBM, Institute for Business Value, que mostra também o consumidor brasileiro 50% mais preocupado, né, com questões ambientais do que a média mundial, né? Então, realmente, a gente vê que o consumidor brasileiro ele está preocupado com esse tema, né, com a questão da sustentabilidade. A questão do pagar a mais, existem aí alguns questionamentos, mas realmente existem
um conjunto de pesquisas que falam desse patamar aí, entre 7%, né, vamos colocar entre 5% e 10%, que o consumidor brasileiro estaria disposto a pagar, mas, com certeza, isso tanto em pesquisas nacionais quanto internacionais, a gente vê os consumidores, especialmente os mais jovens, tendo sustentabilidade como um diferencial. Então, eu tenho 2 produtos com a mesma qualidade, com preços parecidos, eu opto por aquela marca que eu associo à sustentabilidade. Isso é recorrente, né, um resultado recorrente de diversas pesquisas. E isso traz também, Rafael, uma mudança no comportamento de consumo, né? Isso está muito forte. Né? Exato. E a gente vê, né, infelizmente, a gente teve um evento aí recente, numa rede de supermercados, e a gente viu que os clientes se posicionaram, os consumidores se posicionaram em relação àquela rede, mas também os fornecedores de produtos dessa rede de supermercado também se posicionaram, porque eles sabem que o cliente está esperando isso deles. Né? Não é simplesmente eu falar, não, entreguei meu produto, estou fazendo a minha parte, tudo bem. Não. Como o José colocou bem da PIF-PAF, as empresas têm que olhar as suas redes, né? E os clientes estão atentos a isso. Né? No caso agora, em 2020, a gente vê que os clientes se mostraram preocupados, os consumidores se mostraram preocupados com a questão, por exemplo, da proteção dos colaboradores nas empresas de alimentos, que é um setor que não parou, né? Mas que é esperado que as empresas tivessem responsabilidade sobre seus colaboradores. Né? Então, isso a gente percebe, né? Cada vez mais essa preocupação dos clientes. E eu acho, Luciana, assim, isso é um pouco mais de feeling, conversando com as pessoas, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, que o comportamento do consumidor é muito parecido com o comportamento do investidor. Né? O investidor está olhando hoje a sustentabilidade porque ele está percebendo que a empresa sustentável é aquela que vai entregar mais valor para ele. Da mesma forma, o cliente. Vai entregar mais valor com o menor risco possível, né? Exatamente. Né? O cliente ele procura sustentabilidade porque é algo além da qualidade do produto. Né? E como hoje, cada vez mais as pessoas estão tomando um posicionamento político, pensando no conceito amplo, né, de uma decisão, o ato de comprar também é uma decisão política. Então, se eu quero favorecer uma economia onde as empresas que são mais sustentáveis vão ser aquelas que vão ser mais competitivas, eu tenho que participar nisso. Né? Então, esse é um processo que a gente tem visto, especialmente nas novas gerações. E aí, só para finalizar essa parte de consumo, é interessante que as empresas entendam que existem diferenças entre grupos de consumidores. Né? Nos Estados Unidos, isso é um pouco melhor explorado, aqui no Brasil ainda não, mas um público que é mais feminino, ele busca mais consistência, ou seja, as consumidoras, elas olham aquelas empresas que, ao longo do tempo, reforçam seu compromisso com a questão da sustentabilidade. O público masculino, ele é mais um público do boicote. Então, eu estou comprando aqui, mas se eu vejo que a empresa cometeu um problema, né, cometeu algum equívoco com a questão, eu vou punir essa empresa. Né? Então, existem essas diferenças também dentro dos segmentos que a gente precisa observar. Com relação à mandala, que você perguntou, Luciana, para quem está nos assistindo aí que ainda não conheça, existe uma agenda global de sustentabilidade, foi um movimento capitaneado pela ONU, foram consultadas mais de 7 milhões de pessoas para ter essa definição. Nós chegamos em 17 grandes objetivos até 2030. Esses objetivos foram desdobrados em 169 metas. Então, dentro da rede, né, nós construímos uma ferramenta junto com um dos nossos parceiros da rede, que foi o Banco Inter, e a gente aplicou esse instrumento em todas as empresas da rede, praticamente todas. Né? A gente teve algumas entradas recentes que a gente ainda está fazendo essa atualização. Mas as empresas, elas respondiam como que o negócio da organização
impactava positiva ou negativamente em relação àquelas metas dos ODS, essas 169 metas. E a gente fazia também uma reflexão para entender se os ODS, eles estavam ligados ao propósito da empresa e também se eles estavam ligados, de alguma forma, ao planejamento estratégico da empresa. Né? Então, esses pontos acabavam dando uma ponderação. E a gente, através dessa análise, né, que ela tem uma parte quant, mas também tem uma parte quali de sensibilidade, tudo, a gente chegou nessas mandalas, né, para todas as organizações. No caso da PIFPAF foi muito interessante, né, José? Porque a questão da água, né, realmente, né, a gente imaginaria um tema de combate à fome como sendo um tema prioritário, mas a gente viu que não, que a necessidade de água para o negócio e o impacto da organização, né, também no sistema de água, isso faz com que esse ODS seja muito relevante para a perenidade, para a competitividade do negócio da PIFPAF e para a contribuição dela com a sociedade. Né? E só complementando, Rafael, dentro desse processo como prioritário, né, um ODS prioritário, ele acabou regindo até também a tomada de decisão da empresa para investimentos em ações de preservação, né, de água, por exemplo. Então, a gente conseguiu captar e direcionar recursos para poder fazer ações focado nisso. Então, acaba direcionando toda a estratégia da empresa também para esse processo. E eu acho que aí esse é um ponto fundamental, né, para finalizar essa minha primeira resposta. As empresas precisam olhar os ODS como um direcionador estratégico. O professor Michael Porter, de Harvard, quando ele fala de valor compartilhado, ele diz: onde estão os maiores problemas da sociedade, estão os maiores mercados a serem explorados. Se isso for verdade, os ODS mostram para a gente um caminho com 169 grandes desafios que as empresas têm a oportunidade de explorar. E quem explorar isso bem vão ser os vencedores aí dessa década. Muito bom, muito obrigada, Rafael, José. Aí agora eu queria colocar algo também que o José já apresentou, que é aquele desenvolvimento também em parceria com a Viscofan, do uso da tripla celulose com urucum. Eu queria saber um pouco da perspectiva do Pedro. Como foi? Pelo que nós conversamos, essa necessidade já tinha sido identificada desse produto dentro da empresa e foi através da parceria que eles conseguiram, de fato, identificar a necessidade do cliente e conseguiram fazer um desenvolvimento. Eu queria ver um pouco do lado do Pedro, como que foi chegar nesse produto, levando em consideração essa parceria, como que foi esse processo interno que vocês fizeram e também a parte de comprovar com o cliente que de fato era uma dor dele e vocês chegarem num produto final. Assim como você também, né, tem um outro produto que está aberto para parcerias, que é uma outra tripa plástica, né? Queria que você comentasse um pouco, Pedro, para a gente, por favor, como que foi tudo isso. Oi, boa tarde e obrigado a todos pela presença. Me apresentarei, Pedro Crespo, e gosto de dizer que sou esposo de uma mulher incrível, peruana, Mônica, que me acompanhou por vários países, da que sempre estou aprendendo, pai de dois adolescentes brasileiros, nasceram aqui, Tomás e Diego. Eu sou espanhol, vocês podem notar, meu sotaque não é de Mossoró nem de nenhuma outra cidade, né? Ainda não consegui tirar, apesar de que moro no Brasil há 20 anos. Empecé minha carreira como veterinário muito rapidamente, daí fui estudando, fazendo MBA, pós-graduações. A última muito legal em Columbia University sobre transformação digital e eu continuo tentando ensinar e estudar e aprender, né? Estou na área do marketing, já passei por outras áreas, mas agora finalizei e estou trabalhando aí focado no marketing, em criar as propostas do valor e entender mais ao nosso cliente.
A Viscofan, bom, quero agradecer a José e parabenizar pela excelente apresentação que ele fez, pelo excelente trabalho que está fazendo a PIFPAF e pelo bem que descreveu a proposta de valor que a Viscofan está querendo entregar com este produto novo, né? A necessidade e a ideia do Urucum nasce já tempo atrás, né? Mas vai enfrentando dificuldades internas, né? A Viscofan não conseguia acertar alguns detalhes deste produto, até que agora, finalmente, nunca desistimos, né? Parte importante da inovação, né? Não desistir, entender muito bem a dor do cliente, a necessidade, e a partir daí não desistir, né? Então, fruto desse esforço e dos parceiros que como PIFPAF, estão confiando e acreditando na gente, que estamos conseguindo levar este produto, né, esta proposta de valor para o mercado, né? Mas também respondendo um pouco à pergunta que você fez sobre o amadurecimento, né, do mercado, igual nós vemos como efetivamente a sustentabilidade está agora em tudo, né, e antes não estava. Nos resultados das maiores empresas, você pode ver como todas elas estão falando de sustentabilidade e colocando seus planos, os comitês, né? Antes não havia comitês de sustentabilidade, agora todas as grandes empresas têm comitê de sustentabilidade. A Viscofan não é igual, né? Digamos, 4, 5 anos atrás não tínhamos comitê de sustentabilidade, agora temos, né? Então, tudo isso mostra que há uma demanda da sociedade, né? Esse amadurecimento. O fato que eu vejo mais difícil, por exemplo, no mercado de alimentos, é o tema do preço, né? Até quando o consumidor, em países emergentes, essa parte que eu não tenho tão clara, vai querer pagar, né? Eu tenho claro, e está visto e se está vendo nos estudos de mercado, nós trabalhamos com várias empresas, que os consumidores, especialmente os millennials e as gerações mais novas, se estão procurando aquelas marcas que estão alinhadas com a sustentabilidade. Eles estão bem focados e eles estão pagando até mais por essas marcas. Não sei tanto como vão as gerações, digamos, mais de mais idade, né? Qual vai ser o comportamento. Mas lo vamos saber muito pronto, porque muito cedo, né? Porque já estão chegando esses produtos ao mercado e já estamos começando a ter essa realidade, né? Muito obrigada, Pedro. Chegou uma pergunta aqui, eu vou fazer, aí vocês veem quem querem responder, cada um pode responder também. Aqui em Portugal é a Marina Junqueira, ela pergunta, aqui em Portugal, algumas empresas já fornecem ao consumidor a informação da pegada de carbono do produto que está comprando, uma informação que é cada vez mais valorizada. Vocês comentaram sobre o interesse crescente do consumidor brasileiro em questões de sustentabilidade. Esse tipo de medida também já é vista no mercado brasileiro? Aí quem quiser responder pode começar, e os outros que quiserem complementar. Eu queria só comentar, né? Primeiro agradecer a pergunta da Marina. A gente vê dentro das pesquisas, né, que eu falei previamente, tem um índice que chama muito atenção, que é o desejo por informação por parte dos clientes. A média global encontrada foi de 22%, e no Brasil foi encontrada um percentual de 65%, ou seja, 2/3 dos consumidores brasileiros querem receber informações sobre sustentabilidade das empresas, e isso é 3 vezes maior do que a expectativa na média, né, dos outros países, dessa pesquisa aí da GSMD. A gente observa, né, tem alguns... em produtos, né, a gente já observa algumas marcas que fazem isso. Então, a Natura mostra isso, a Puma é uma pioneira nesse sistema de contabilidade ambiental, né? Então, existem algumas empresas que já fazem isso. Mas, em termos corporativos, a gente vê as empresas cada vez mais colocando essas informações, relatórios de sustentabilidade, isso já é um padrão no Brasil para as grandes empresas de capital aberto, mas
as empresas têm agora trabalhado indo além dos relatórios, trabalhando em rede social, em sites muito mais simples, navegáveis. Então, isso é uma tendência, né? E ainda é algo que a gente pode explorar, mas hoje, com essa ideia dos telefones, com os QR Codes, existe essa possibilidade das empresas explorarem isso. Ainda não é um padrão, mas já existe um conjunto de empresas que está olhando para essa tendência, sim. E além de não ser um padrão e ser uma tendência, na verdade, a maioria das empresas que estão explorando isso hoje aqui no Brasil estão explorando como um diferencial de mercado, que é uma outra oportunidade, né? Enquanto na Europa, né, o caso aí até que ela está citando, existe já mais regulamentações e acordos firmados entre empresas e governos para que isso seja feito. No Brasil é um movimento que está crescente, mas ainda é tratado como diferencial. E quem tem oportunidade surfa essa onda aí, né? Muito bom, Eu obrigada. eu tenho visto também na Europa, né? E com o QR não só sustentabilidade, sino também, por exemplo, traçabilidade, né? Já há algumas cadeias de alguns países europeus, né? Inglaterra, por exemplo, que fazendo propaganda, né? Publicidade de que você pode saber a origem, né? A traçabilidade das carnes que você vai comprar naquele retail, né? Então, sustentabilidade e também traçabilidade, sim, em Europa eu tenho visto. Aqui ainda não tenho visto, pelo menos eu. Muito obrigada. Já chegou o nosso horário, né? Passa rápido, mas já estamos no horário que a gente tinha planejado para encerrar. Então, primeiro eu queria agradecer, em nome da equipe do Techstart, imensamente José Borges, o Rafael, o Pedro. Eu queria, antes de encerrar, perguntar se vocês querem fazer mais algum comentário, deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo, mas eu já agradeço a todos. Caso alguém queira fazer algum comentário adicional, fiquem à vontade, tá? Eu queria, na verdade, só deixar aqui o canal aberto, tá? Deixei meu e-mail no final da apresentação, josebois@pifpaf.com.br. Se alguém quiser saber um pouco mais da PIFPAF, dos programas que a gente desenvolve, querer ser parceiro, buscar sinergias, a gente está sempre aberto à disposição para conversar, tá bom? Muito Obrigado bom, mais uma vez José, pelo convite. Nós que agradecemos por sua participação. Eu gostaria rapidamente, você mencionou, né, que Viscofan também tem outro projeto de colaboração, neste caso é sobre a plástica, né, e a economia circular. A plástica na Europa tem uma demanda muito forte, né, que entre na economia circular. A Viscofan publicou esta semana, né, um acordo e, como falou José, né, há que colaborar. Então, a gente sozinha não consegue e procuramos grandes empresas que são especialistas em poliamida, polietileno, para que elas façam uma poliamida circular, polietileno circular, a gente estruçá-la e levá-la ao mercado. Então, estamos testando seus produtos já em algumas empresas em Europa, pela grande demanda e grande exigência legal de lá, e estamos trabalhando também dessa forma colaborativa e abertos também a escutar, por supuesto, e ver como conseguimos também, desde Brasil, que temos também instrução, por exemplo, do plástico, estamos abertos a qualquer iniciativa, a qualquer empresa que queira chegar com projetos, com ideias, para poder abordar esse tema da plástica com a sustentabilidade, que é tão crítico e tão importante. E igualmente deixarei meu correio para qualquer coisa que queiram consultar com a Viscofan. E muito agradecido, de verdade, a vocês, especialmente a PIFPAF, por esta grande oportunidade. De novo, parabéns, e parabéns também a Rafael por todo o desafio 2030. Muito legal, realmente, chapéu, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Pedro. Bom, só deixar esse recado, né? Agradeço aí o convite, obrigado aí, José e Pedro, também pelas mensagens, pelas menções. A gente está começando esse trabalho, nós temos 10 anos para acelerar o alcance dos ODS, né? Então, a gente está querendo muito colaborar, querendo mais parceiros. Então, quem quiser conversar sobre sustentabilidade, sobre redes, com foco nos ODS também, eu estou à disposição, né? Pode me mandar um e-mail, deixei aí no chat, e também a gente está no LinkedIn, Rede Desafio 2030, quem quiser pode entrar lá, estamos à disposição, tanto para fazer coisas aqui em Minas, mas também ajudar pessoas em outros estados que queiram começar esses movimentos também,
vai ser um prazer ajudar todo mundo e precisamos de todos para realmente sermos um país e um mundo mais sustentável aí no futuro. Muito obrigada, Rafael. Só agradecer novamente, Luciano, pelo convite, Rafael e Pedro aí por estar com a gente aqui nesse momento, colaborando aqui, tá? Muito obrigado pela participação. Nós agradecemos, parabéns pelo trabalho dos três. E só lembrar o pessoal que está assistindo que, quando terminarem, por favor, só façam uma avaliação do nosso webinar para que a gente possa melhorar, sim, tá bem? Então, muito obrigada a todos, parabéns pelo trabalho de vocês e boa noite para todos, tá bem? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.